Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude. Mudar é viver. Sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, isso mesmo, ao vivo, e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza e também, se você preferir, você que está acostumado comigo aí no meu Instagram, no meu Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, meus amigos, você sabia que uma empresa cearense foi responsável pela construção de cerca de 40% da capacidade instalada de energia eólica no Brasil inteiro? Meus amigos, hoje nós vamos conhecer mais uma incrível história. A história do Grupo Cortês, a maior referência do país e uma das maiores do mundo em tecnologia e construção de torres eólicas. E quem vai contar essa fantástica e vitoriosa história pela primeira vez em público, foi difícil ele aceitar o convite, mas eu insisti, sou insistente e consegui. Foi o seu fundador, o meu amigo, meu irmão, Ricardo Cortês, o fundador do Grupo Cortês. Meu amigo Ricardo, uma honra muito grande, muita gente mandou mensagem para mim, dizendo que foi incrível você ter aceito esse convite, porque você é uma pessoa humilde, low profile total, mas você está aqui para 10 mil ouvintes por minuto, contando aqui sua história. Tudo bom? Um prazer estar com você. Tudo bem, um prazer. Boa tarde, meu amigo Ricardo e todos os ouvintes do Grupo Cidade e a Jovem Pan News, especialmente. Ricardo, de fato, a gente prefere muitas vezes trabalhar e não se envolver muito em mídia, por conta da própria natureza das pessoas. E a minha natureza sempre foi muito tranquila com relação a questões, vamos dizer assim, de notícias, do que nós construímos com muito trabalho e com certeza com muita dedicação. Mas, Ricardo, o intuito aqui do programa é a gente passar para a juventude, para a sociedade, mostrando quão difícil foi esse caminho, as dificuldades que você teve que enfrentar, vencer para atingir os seus sonhos, a realização dos sonhos de infância da sua família. Então, assim, você está contando aqui um pouco, vai contar de tudo que você passou para chegar aonde você chegou. Esse é o intuito do programa, mostrar que com dedicação, com trabalho, com ética, com inteligência, dá para vencer na vida. E você é um desses exemplos que nós vamos contar hoje. É uma hora, Ricardo, que passa rapidamente. Nós temos que fazer um estudo científico desse tempo que passa mais rápido, às segundas-feiras, a partir de 3 da tarde. Ricardão, vamos começar pelo começo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância, lá no Crato, seus pais, como é que foi a sua infância? Você era um bom aluno? Vamos lá, Ricardinho, eu vou andar um pouquinho para trás e falar dos meus avós. Meus avós são cearenses, do Crato e da região também de Crateús, no caso meu avô paterno e materno lá da região do Cariri. E todos dois eram comerciantes, né? Os dois avós, e eu nasci numa família de pessoas que trabalhavam, enfim, de acordo com a época, mas com comércio de um modo geral. E aí a gente nasce com um pouquinho dessa história, né? Veia, né? Dessa veia vem no nosso sangue. E a partir daí, da minha infância, que foi uma infância muito bacana, muito feliz, numa família harmoniosa, alegre e trabalhadora. E eu herdei deles o gosto pelo trabalho, né? E quando ainda criança, ainda muito jovem, eu comecei a fazer alguns empreendimentos por conta própria, que de pronto foi apoiado pelos meus pais, né? Eu posso citar alguns exemplos? Claro. Por exemplo, eu tinha um padrinho que tinha um depósito de cereais, de um modo geral, e entre as coisas que ele vendia lá no depósito, ele era bombom. E eu aprendi que quando eu ia tomar a benção, ele me dava um punhado, que a gente chamava a mão com bombom, e colocava no meu bolso.
E eu comecei a juntar bombom, era os chocolatezinhos do Zorro e outras coisas mais. E aí eu tive uma ideia, que foi meu primeiro negócio, quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos de idade, de montar uma banca para vender bombom na Praça do Crato. Lá na Praça... Tinha quantos anos, Ricardo, nessa época? 10, 11 anos, por aí, né? Você lembra do Bombom Juquinha? Pois é. Tinha o Bombom Juquinha, né? Bombom Juquinha, era o Piper, né? Piper. E eu tenho com melzinho de abelha, que era... 10 anos vendendo bombom, não. Aí eu fiz uma banquinha de madeira, meu avô chegou, o que é que você está fazendo aí? Eu tenho construindo aqui uma banquinha, vovô, que eu vou vender bombom ali. E onde que é esses bombons? Não, o meu padrinho me dava bombom e eu fui vender bombom na praça, à noite ia para lá jogar bola, mas eu jogava bola e botava lá minha banquinha de bombom. Acaba danado. O que é que te levou a escolher a engenharia? Na verdade, empreendedor do jeito que você era, desde os 10 anos, como é que você foi para os estudos? Por que é que não... Né? Pois é. Um enveredor para o comércio, mesmo direto. Pois é, Ricardo, né, a minha família, tradicionalmente, meus tios, tanto materno quanto paterno, é uma família de muitos médicos. E, inclusive, eu tinha tio que era dono de hospital, essa coisa toda. E aí existia, eu nasci, meus pais, olha, vai estudar para ser médico, vai trabalhar lá com seu tio, no hospital, essa coisa toda. Mas eu percebi também, estudando no Colégio Diocesano do Crato, que o Brasil era um país que não tinha praticamente nada de infraestrutura naquela altura e que ia ter muitas oportunidades para a área de engenharia, né? E, enfim, e com a riqueza natural do Brasil, eu sempre acreditei que o Brasil iria crescer muito e vamos dizer assim, e abrir um leque de oportunidade nessa área. E por uma vocação também de construir, de fazer, eu enveredei pela área da engenharia. Fiz até o primeiro grau no Colégio Diocesano do Crato, e lá em Recife eu fiz o segundo grau, entrei em engenharia, e depois, como um curso complementar também em Recife, eu fiz administração de empresas. Qual foi o seu primeiro emprego? Você trabalhou com o quê na engenharia? Qual foi a sua primeira obra? Se lembra? Voltar um pouquinho mais atrás. O meu primeiro emprego, na realidade, foi na Coab, em Pernambuco, como estagiário. Foi no segundo semestre do primeiro ano de faculdade, e depois eu fui trabalhar lá num grupo que, para mim, isso foi muito importante. Foi o Grupo Armando Monteiro, que era um grupo que construía, eram proprietários de um mega grupo lá em Pernambuco, de usinas de açúcar, usina de álcool. E eu peguei nessa época de estágio, como a época do Proálcool. E eu passei praticamente toda a faculdade trabalhando na área industrial, nessas usinas. Mas na engenharia? Na engenharia, construindo usinas, construindo barragens para água, para as usinas e obras pesadas, né? Indústria de um modo geral. Trabalhei lá em Pernambuco, ainda hoje essas empresas estão por lá, usina Laranjeiras, Cucaú, Açúcar Sublime, por aí vai. E isso me deu um embasamento de engenharia muito bom, principalmente na área industrial. Eu estou falando isso porque depois vai fazer um pouco de conexão com o segmento da minha vida empresarial aqui no Ceará. Mas, Ricardo, sempre tem aquela obra que eu imagino que o engenheiro chega, por exemplo, corretor de imóvel tem aquela venda que foi a venda que começou, que aí você bate no peito e diz assim, eu sou um bom corretor, eu sou um bom médico, aquela operação que ele faz, eu salvei uma vida. Qual foi aquela obra do começo que você disse, rapaz, depois dessa obra aqui eu sou um engenheiro? Olha, ainda foi na minha época de estudante, na realidade, que eu ainda não era engenheiro formado, mas eu trabalhava como, inclusive, responsável por essas obras. Foi uma barragem que nós construímos com essa empresa lá em Recife, lá na cidade de Serenhaém, que é uma barragem de terra, de enroncamento, uma barragem muito bacana e que a gente trabalhava ali com estudo de elementos finitos, uma obra muito complexa. E, para mim, aquela obra foi um marco na minha história. Mas aí, Ricardo, isso também isso aconteceu outras vezes, porque você vai caminhando na engenharia e você vai pegando obras mais desafiadoras. Né? Uma delas, eu posso citar já aqui no Ceará, foi o prédio da Federação das Indústrias, a FIEC, porque ali nós construímos, na época, uma das primeiras obras, foi a segunda, na realidade, do Ceará, com concreto protendido, cálculo do Dr. Hugo Mota, que era uma referência, ainda hoje no Brasil todo nessa área de cálculo, e com vãos de 40 metros, né? São 4 pilares em cada ponta daquela. Quem conhece bem ali o prédio da FIEC sabe aquelas lajes. E aquilo foi uma obra, na época, que era um desafio, né? Monumental, né? Monumental. Mas, Ricardo, você estava até então em Pernambuco, né? Você começou, então... Você teve empresa em Pernambuco? Você chegou a ter um CNPJ em Pernambuco?
Sim, eu tinha uma empresa lá que eu tinha um sócio, eu era o sócio minoritário, mas esse meu sócio, o nosso primeiro negócio era um empreendimento imobiliário pequeno. Vai dizer que ele trocou numa fazenda. E ele trocou numa fazenda lá em Barreira, na Bahia, o prédiozinho. Aí eu fiquei assim um pouco chateado, desmotivado, porque eu digo, eu estudei para... Vai pra fazenda? Estudei foi cálculo, né? E agora eu vou pra fazenda? Aí você resolveu voltar pro Ceará? Aí eu falei com ele e tal e vim pro Ceará. Eu não tinha estudado aqui no Ceará, mas o foi que eu fiz? Comecei a trabalhando aqui com o Franco Bonorandi, uma pessoa muito bacana que me deu a acolhida de primeira, na antiga Service Engenharia. E aí, 2 anos depois, eu fundei a Cortez. E logo depois, o Franco me convidou também para fundar uma outra empresa, que eu fiquei sócio dele nessa outra empresa durante 25 anos, que foi a Mercúrio Engenharia. Mas a Cortez, ela sempre existiu. Nunca deixou de existir. E fazia outros tipos de obras que não tinham conflitos de interesse. De interesse com a Mercúrio ou com a Service. Com a Mercúrio ou com a Service. Ricardo, eu gosto muito, e a gente perdeu agora um grande ícone da comunicação do Brasil, que foi o Silvio Santos, né? Isso. E o Silvio Santos falava sempre em você aproveitar as oportunidades, né? 10% de inspiração, 90% de transpiração. Acordar mais cedo do que a concorrência, dormir depois. E você é um cara sempre muito proativo. Eu queria, se você me permitir, que você contasse uma história que quando você, acho que foi seu primeiro filho que foi nascer, você foi na Unimed tentar... diminuir uma carência e acabou ganhando uma obra. Como é que foi essa história? É interessante porque é o seguinte, no nascimento de um dos primeiros filhos meus, com a minha mulher Tassiana, nossa família é muito bacana, graças a Deus, tenho 3 filhos, a Tassiana estava com o plano de carência lá da maternidade, faltavam 2 meses, e chegou a hora do neném nascer. E eu fui até, através de um pedido, de um contato de um tio meu médico, falar com o presidente da Unimed para ele abonar a carência para que a minha mulher pudesse fazer o nascimento do bebê lá pelo plano. Quando cheguei lá, a secretária me informou, o senhor aguarda aí um pouquinho que o doutor Darival, que era o presidente da Unimed, está com um grupo de arquitetos e engenheiros, porque a Unimed vai construir um hospital. E eu fiquei com aquela informação. Quando eu entrei na sala do doutor, que eu nunca tinha visto, me apresentei e fui muito bem recebido, eu disse, doutor Darival, o senhor vai construir um hospital? E ele disse, sim, a Unimed vai construir um hospital. E aí ele se interessou em me mostrar, estava numa mesa os projetos e tal, e eu comecei a discutir com ele aquele projeto, a interagir, essa coisa toda, e eu olhei para ele assim de uma forma bem segura e disse, doutor Darival, eu construo o seu hospital. Ele, mas como? Você... Eu digo, sim, o senhor me convide para a tomada de preço, que eu vou construir. Ele depois pegou meus dados da empresa e disse que ia mandar a carta convite. Nisso eu fiquei tão entusiasmado que saí da sala, né? Enfim, muito feliz pela coisa. E quando eu cheguei no estacionamento, eu digo, meu Deus do céu, não esqueci de pedir o abono aqui da carência do plano da Unimed. Aí voltei lá e naturalmente e foi dado de imediato. Ganhou a obra? Ganhamos a obra, construímos o hospital da Unimed. Foi você que construiu o hospital da Unimed? Foi. Inclusive foi uma obra das mais prazerosas que eu fiz. Foi uma obra muito bacana e fizemos ali todo o centro cirúrgico, com aterramentos, até os móveis, Ricardo, nós fizemos ali a parte mobiliária. Foi uma obra muito bacana. Na época coordenada por um grupo muito bacana de médicos da Unimed, doutor Orlando Bezerra, e com o apoio de toda a diretoria, né? Foi uma obra realmente que para mim... Muito prazerosa. Foi muito prazerosa. Ricardo, antes da gente entrar na parte de eólica, propriamente dita, que é um assunto assim que tem interesse geral, porque é uma energia limpa, tem a história do hidrogênio verde e tal e tudo mais, eu queria que você me dissesse que depois desses 40 anos de engenheiro, né? Você se formou, acho que foi em 80 dezembro de 82. 82, mais de 40 anos, 42 anos. Pergunta a você, qual foi a obra mais complexa, mais difícil, daquela que você olhou e depois que terminou disse assim, rapaz, eu nem acredito que eu terminei essa obra. Qual foi? Foi as torres de concreto. As torres eólicas? As torres eólicas, as torres de concreto. Porque a torre eólica,
minha gente, é uma obra muito complexa. Você não imagina ali Peraí, cara. A gente tá entrando na coisa. É complexo, mas eu pensei que tinha sido porque você construiu, salvo engano, as caldeiras lá do Pecém, né? Não, é o alto forno da cidade. O alto forno da cidade. Não foi essa, não? A mais complexa? Pois é, Ricardo, essa foi uma obra também desafiadora. Muito desafiadora. Inclusive, nós mandamos nossos engenheiros para a Coreia. Para obter conhecimento, familiarizar com um alto forno de uma siderúrgica, né? E foi uma obra desafiadora. Mas se você imaginar, você perguntou a mais difícil de todas. E eu, me rememorando aqui, não foi essa não. Na realidade, foram a obra das torres. As primeiras torres que nós fizemos de concreto, com projeto nosso, com patentes nossas e com todo o desenvolvimento feito aqui por nós aqui no Ceará, que foram as primeiras do Brasil que tem essa qualificação, essa tecnologia, foram aquelas torres ali da Taíba e lá de Caraí Diamontada, que são torres de concreto. Nós fizemos na época para o grupo Queiroz Galvão Energia. Veja bem, eu já tinha feito torres de concreto para a Volbe, mas com outras tecnologias, a tecnologia deles, dos alemães. Essa, como foi com a nossa tecnologia, nós tínhamos que fazer toda a parte de homologação e aprovação técnica desses projetos nas certificadoras internacionais. Então, a contratante tinha lá as certificadoras internacionais, que eram os indianos e os alemães, e você conseguir, vamos dizer assim, fechar todas essas homologações é muito complexo. E a obra em si, ela foi muito desafiadora, porque como nós temos ventos muito potentes aqui no Ceará, nós tivemos desafios enormes na hora das montagens, por conta do vento, no efeito nos guindastes. Para você ter uma ideia, eu tive que recorrer ao jangadeiro, ao velho jangadeiro, para ver as janelas de vento mais favoráveis, né? E uma época do ano, a hora que venta menos é por volta de 1h da manhã até 4h da manhã. Por incrível que pareça, não é durante o dia. Durante o dia tem mais vento ainda. E nós fazíamos as montagens nesse horário, durante um bom tempo, de madrugada, com toda a equipe de segurança. Quer dizer que a complexidade de você construir uma torre de energia eólica foi o grande desafio construtivo de engenharia da sua vida. Foi. Agora me explica uma coisa, Ricardo. Vamos lá. Olha o que é, pessoal, a inventividade desse cidadão chamado Ricardo Cortez. Você tinha uma tecnologia. Você construiu suas primeiras torres eólicas para Volben, não foi isso? Foi. Que foi ali a do Mucuri, ali da Praia Mansa, né? E as outras da... mas aí, Ricardo, eu vou fazer aqui uma correção. Na realidade, quero só entender como é que você criou. Porque assim, vamos lá. Existe no BOP civil de infraestrutura das eólicas dois tipos de obra. Você tem as obras de infraestrutura, que são acessos e plataformas, e tem as obras das fundações. No Mucuripe, na Praia Mansa, nós fizemos as fundações. As torres não, as torres lá são metálicas. Entendi. As torres de concreto, nós fizemos aqui no Ceará para as obras, essas que eu citei agora, e também aquelas obras lá da Rio Energy, que ficam ali no Trairi, que são torres de concreto. E outras no Rio Grande do Norte. Mas qual foi a sua primeira patente aí para eólica? Foi... Das torres. Mas torres de concreto. Foi você que inventou a torre de concreto? Não é a gente que inventa. Não, de maneira nenhuma, é longe disso. A energia eólica, primeiramente, a primeira... Vamos dizer assim, o inventor da energia, esse negócio é meio complexo, porque existe muitas... Mas deixa eu falar um pouquinho da energia eólica. A primeira notícia que se tem da energia eólica foi de um americano. Eu trouxe até o nome dele aqui, porque facilita um pouquinho aqui, eu não falo inglês bem. O nome desse cidadão. Mas é Charles Brut. Nos Estados Unidos, ele fez uma primeira torre eólica, que foi em Cleveland, que era uma torre de um diâmetro de 17 metros, e ele era um empresário rico, empresário, enfim. E ele fez essa torre para fornecer energia para uma indústria dele, a casa, essa coisa toda, né? Como se fosse um catavento, antigamente. Isso. Mas ele ele gerava energia. Mas é a primeira torre de energia eólica que se tem notícia no mundo, né? O primeiro gerador de energia eólica. Depois,
Já do ponto de vista já comercial, os primeiros parques eólicos que aí houve um desenvolvimento maior foram na Dinamarca. Na Dinamarca. E, enfim, e a energia eólica ela não é tão antiga assim, né? Por exemplo, essa questão aqui do Charles data do ano de 1992. Qual é normalmente a altura de que você constrói parques eólicos? Você faz não só as torres, mas você faz toda a infraestrutura também. Inclusive com projetos feito da Cortez. Feito dentro da Cortez. Qual é a altura de uma torre dessa, em média, Ricardo, aqui no Ceará? Eu comecei aqui no Mucuripe, por exemplo, lá atrás no Mucuripe, nesses primeiros projetos antes do Proinfa, a gente fazia as torres eram 40 metros de altura. Hoje nós já estamos fazendo torres normalmente com 126 metros. E vai chegar a 180. E nós estamos já chegando a 180. Então, só para vocês terem uma noção, 180 metros é mais alto do que o mais alto apartamento em construção em Fortaleza. O nosso gabarito aqui, limitado aí pelo Comando Aeronáutica, 170 metros, 172 metros. Uma torre dessa que o Ricardo faz, tem 180 metros. Pois é. Pode chegar a 180 metros. São quantas torres dessa no parque, normalmente? Aí depende. Hoje com as máquinas... Um parque grande. Muitos maiores, já estamos falando hoje de máquina aqui no Brasil, já disponível no mercado, acima de 7 megawatts por máquina, diminui a quantidade de torres. Mas tem projetos que você tem cerca de 200 torres, né? 200 torres de 120 metros de altura. Só uma lembrançazinha. Por exemplo, o maior parque eólico do Brasil foi nós que construímos para a Enel no Piauí, lá em Lagoa do Barro, né? Esse parque eólico tem 230 torres, é o maior do Brasil. De que altura, média? A altura lá, em média, 120 metros. Quer dizer que o caba faz como se o caba fizesse 200 prédios. Aí, vocês terem uma ideia, cada torre dessa tem elevador, eletrocalha, tem plataforma. Cada torre dessa tem um elevador. Tem um elevador. Então, tu tem que comprar 230 elevadores. Exato, isso mesmo. E cada uma pá daquela, uma pá que a gente chama uma banda da hélice. Chamar ele de um bicho daquele. Qual é o diâmetro do bicho? 75 metros já estamos hoje trabalhando com pás. Normalmente são quantas pás? 4 pás? 3 pás. 3 pás. Então tu tem olha a magnitude das obras que esse cidadão faz. Ele faz usinas, a maior que ele já construiu, a maior do Brasil, lá no Piauí. Piauí, né? Em Lagoa do Barro. Com 230 torres de 120 metros de altura em média. Cada pá da hélice da bicha tem 75 metros. É quase o comprimento de um quarteirão. 75. Aqui no Brasil, aqui no Ceará, nós temos a maior empresa do Brasil, que é a Aeres, né? A maior fabricante de pás do Brasil. E, Ricardo, como é que o cara... Que é um case de sucesso. Pra levantar um bicho desse. Quanto é que pesa uma hélice dessa? Uma hélice dessa é leve, não sei exatamente lá, 10 toneladas. Agora, pesado são as nacelles que chegam a 100 toneladas, né? A nacelle lá onde tem o motor, né? Onde vai o motor. Isso. Quanto pesa um bicho desse? Pode chegar até 100 toneladas, né? Meu Deus do céu, como é que o cabo um negócio desse lá pra cima, macho? É com guindaste, né? São os guindastes super potentes, né? Ricardo, quer dizer então que você desenvolveu, que nós vamos falar sobre isso já, resumidamente, uma técnica em que você consegue chegar a uma torre de 180 metros de altura e elevando a nacelle, as pás e tudo de uma forma bastante simples. Não é simples não, mas é funcional. Bem funcional, que foi você que criou. Não, Ricardo, quando a gente fala você, não me bota nessa posição não, porque não é não. Nós temos uma equipe, inclusive tem meu irmão, meu sócio, Inácio Cortez. Sim, rapaz. Que é o meu braço, vamos dizer assim, que é a minha inspiração, porque é muito trabalhador, competente. E o Inácio, ele Não parece não, viu? Não parece não. Pois é um grande engenheiro e... Grande Inácio, abraço pra você, mesmo. Ele se junta lá. E nós temos o nosso time... Eu pensei que o Inácio só fizesse curtir, pegar os royalties. Não, ele gosta de curtir, mas ele é trabalhador que é danado. Ele trabalha mais do que eu. E aí, capitão... Vamos aqui, até dando um passo atrás. Não existe, Ricardo, uma empresa sem equipe, né? E eu até... Não existe o eu, tem que ser o nós. Né? Não existe eu. O Ricardo Cortez não é ninguém sem o sócio irmão dele, que é aqui na alegria e na tristeza ali tá junto, a gente discutindo as ideias, os pormenores, enfim, as possibilidades, qual é o momento que vai, que recui. E tem uma coisa muito boa na nossa sociedade, é que eu sou um pouco mais ousado e o Inácio é mais conservador, né? Então dá um equilíbrio, né? Às vezes eu pega o acelerador, outro aqui a embreagem, o freio ali. Rapaz, tu já viu o custo desse negócio do que é aqui implantar? Cadê as contas? A gente chama o pessoal do orçamento. Mas, por trás de tudo, eu acho muito importante até falar nisso. Para você entender um pouco,
Você está falando muito das torres porque é algo talvez que seja assim, mais impactante. Mas a nossa empresa, ela só chegou onde chegou, principalmente trabalhando com essas multinacionais, onde nós temos uma exigência enorme na área de qualidade, de meio ambiente, de saúde, de segurança do trabalho. As exigências são assim... Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, antigamente, a referência era a Petrobras. A Petrobras perde em feio com o grau de exigência dessas grandes empresas, como Engie, Casa dos Ventos, e Enel, e tantas outras, né? Ômega, enfim... essas empresas que estão junto conosco. Então, nós montamos lá dentro da Cortez uma engenharia, Ricardo, muito, muito especial. Para você ter uma ideia, eu anotei aqui, mas eu acho isso importante. A Cortez Engenharia, pelo menos que eu conheça, e eu já pesquisei e não conheço, é a única empresa que já há alguns anos tem uma parceria com o ITA. Então, nós temos muitos profissionais que são formados no ITA. O nosso engenheiro, que é o responsável pela área de desenvolvimento de torres, tem doutorado e pós-graduação na França, é um profissional muito qualificado, que é o Edgar. E temos, dentro da equipe técnica, como eu estou dizendo, pessoas que são muito especiais e que têm um conhecimento muito acima da média e apurado. Além do Inácio, que é um grande engenheiro, e além de um gestor, é um grande engenheiro. Mas, por exemplo, nós temos com o ITA um programa de estágio de férias, né? E trocamos toda hora com eles num programa de inovações. Sábado agora, passado, nosso time estava lá em São José dos Campos, lá no ITA, tratando desses assuntos, né? Temos, como dos primeiros do Nordeste, as ISOs 9001, 14001, a 9001 é de qualidade, 14001 meio ambiente e 45001 segurança, entre outras que fazem certificações parte que você já tem. Certificações. Então, a nossa engenharia, ela, vamos dizer assim, é uma engenharia que nós investimos muito na qualificação dos nossos colaboradores, né? Nós temos, por exemplo, uma engenheira que trabalha conosco. Eu estou citando o nome de alguns aqui, mas que é a Patrícia, trabalha há 17 anos, que é uma pessoa que conhece esse mercado e ela faz um network com os clientes na área comercial, mas também de oferta, que é uma moça muito dedicada, uma profissional muito dedicada e inteligente, e que nos ajuda demais. E a Cortez tem um programa de distribuição de resultado com seus colaboradores. Então, nós distribuímos valores que são representativos. Os resultados que as obras vão gerando, você distribui com seus... Exatamente. E até a moça que serve lá um cafezinho, ela ganha um bônus, né, a mais por conta do desempenho. O nome disso é gestão, Ricardão. Pois é, e isso tudo é baseado em meritocracia, né? Agora, se por acaso o resultado não é tão bom, eles pagam também, não? Eles não têm... Não pagam não, mas a gente tem lá uma conta corrente que se aquele obra foi ruim, eles não pagam, mas entra numa conta negativa, quando dá boa... Para compensar. Aí faz o encontro de contas, né? Mas graças a Deus, eles têm sido bastante aquinhoados. Só estão ganhando, né? Só estão ganhando. Esse é o Ricardo Cortez falando sobre o que é a engenharia, sobre as suas dificuldades na vida, sobre as obras mais complexas. E nós vamos conhecer, depois do nosso rápido intervalo, os números da Cortez Engenharia. A Cortez Engenharia, meus amigos, ela construiu cerca de 40% de todas as torres eólicas do Brasil. Não é torre, da infraestrutura. Da infraestrutura de todas as torres do Brasil. Ricardo, foram quantas torres, mais ou menos? Não, Ricardo, é porque assim, você talvez porque você é um grande repórter, mas você não é engenheiro. Então, deixa eu explicar. Uma coisa são as torres, outra coisa são as fundações. As fundações. Então, esse número, entre 35% e 40%, nós temos das fundações. Mas de torres? De torres, eu não sei exatamente, porque, veja bem, estou falando de torres de concreto. Metálica nós nunca construímos, não é o nosso torre de negócio. Concreto. As torres de concreto, nós temos aí uma participação muito importante, mas eu não tenho esse número. Essa estatística. Agora eu vou te dizer o que é que está... Por que as torres de concreto agora estão ganhando mais relevância nesse mercado.
Por conta, primeiramente, as torres de concreto é como você tem um carro automático e um carro mecânico. Ela é um carro automático. Ela trabalha de forma mais harmoniosa. Então, se produz um pouquinho mais de energia, que não é muita coisa, é 1,5%, mas isso ao longo de anos representa muito. Ela tem menor manutenção das máquinas, né? E, além disso tudo, tem uma facilidade muito grande, que é uma grande dificuldade hoje das torres para esses equipamentos eólicos, é o transporte. No Brasil, nós não temos estradas. Enfim, você constrói no local, não precisa transportar exatamente, você constrói no local. É isso aí. Então, tudo isso faz com que as torres de concreto estejam sendo hoje muito mais, vamos dizer assim, importantes nesse negócio do que as torres metálicas. Vamos lá para um rápido intervalo, a gente volta já e a gente vai conhecer os números e as grandes obras, os grandes parques eólicos que a Cortez Engenharia, o Grupo Cortez, já construiu no Brasil. A gente volta já. De volta ao programa Conexões Especial Grupo Cortez com meu amigo, meu irmão, meu amigo Ricardo Cortez está contando a sua história pessoal e a história do grupo. Quais são as vantagens da energia eólica perante as demais energias, mesmo as limpas? Limpa e que trabalha 24 horas. Pronto. Porque a energia solar só trabalha quando tem sol, durante o dia. E até hoje não temos baterias para fazer esse backup, né? Então a eólica fica lá 24 horas. Isso. Limpa. Para que mais vantagem do que isso, né? E barata. Ricardo, vamos fazer um comparativo aqui. Eu não sou engenheiro, não conheço, portanto eu posso até fazer uma pergunta que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me veio na cabeça. Por exemplo, uma grande hidrelétrica. O Brasil sempre foi adepto das energias limpas, né? Sem dúvida. Hidrelétricas principalmente, Itaipu, Belo Monte e tal. Mas esse maior parque eólico que você já construiu no Brasil, com 230 torres. Lá da Enel, lá em no Barro Piauí. Preto, no Piauí, Lagoa do Barro. Piauí. Ela equivale a qual percentual de uma Itaipu dessa da vida em termos de geração? Ricardinho, eu poderia até, sendo desse setor, ter esse número na ponta da língua, né, como se fala, mais na ponta do lápis. Mas, na realidade, eu não tenho essa informação, não. Eu só lhe digo o seguinte, que hoje no Brasil de eólica, você já tem o equivalente a Itaipu, né? Qual o percentual de energia eólica da geração da nossa matriz está hoje em torno de 14%. 14%, que é quase um Itaipu. Que é quase um Itaipu, é muita coisa. Muita coisa. Em quanto tempo você constrói um grande parque eólico? Normalmente, entre iniciar a obra e concluir, comissionar, são 2 anos. 2 anos? É rápido, né? É rápido, Mas é um Quanto ciclo tempo normal. demora para você fazer uma torre de 120 metros de altura? Não vou nem falar da de 180. Com a estrutura de obra, como a gente chama, um módulo de produção, com aquelas determinados moldes, né? Com o molde, etc. Enfim, com um módulo de produção, nós conseguimos fazer 3 torres por semana. É muita coisa, né? Porque aquilo é uma linha de montagem, né, Ricardo? Você vai fazendo a sequência, vai fazendo o primeiro tramo, o segundo tramo, enquanto ele já está em processo de cura, aqueles tramos vão saindo da fábrica, vão sendo montados e por aí vai, né? Então, quando você junta tudo isso de forma organizada, 3 torres por semana. Por semana. Ricardo, vamos lá. Quantas obras de energia eólica, quantos parques eólicos, seja na fundação, seja na construção da torre ou do parque inteiro, você já fez até hoje? Não me lembro, porque são muitos e não lembro não, com toda seriedade, mas eu me lembro e aí sim, eu tenho estatisticamente a quantidade de gigas que nós já instalamos. Quanto? Né? E nós estamos hoje concluindo umas obras grandes lá na Bahia, da Engie, da Casa dos Ventos, e tem outras também, enfim, que estamos agora em fase final. Hoje, Ricardo, nós estamos entre 10 e 11 gigas. 11 gigas, é muita coisa. É, muita coisa. São mais ou menos 3.600 a 3.800 fundações. 3.600, 3.800. 3.600 torres, se tem uma fundação, tem uma torre. Não é torre, fundação. Eu sei, mas se tem uma fundação, tem uma torre em cima. Tem, mas a torre pode ser de concreto ou metálica. Mas não importa, mas são 3.600 geradores que estão gerando energia para o Brasil. Isso mesmo. Ricardo, qual é o melhor vento do Brasil? É Ceará, Rio Grande do Norte, é Piauí? É no Nordeste? É no Nordeste. O Nordeste não é o melhor do Brasil, é o melhor do mundo, né? Do mundo, né?
né? Os nossos ventos aqui, que são os ventos alísios, que vêm da África, eles são assim Eles são mais constantes e mais potentes, é isso? Isso, são mais constantes e você diminui em determinada época do ano, mas ele está presente em todo o ano. E nessa época, inclusive agora, é a época melhor, né? Que é entre junho, julho e janeiro. Né? Exatamente. Mas, rapidamente, nós temos também ventos maravilhosos nas serras no interior da Bahia, né? Do próprio Piauí. Ibiapaba aqui também. Ibiapaba aqui no Ceará. E que hoje, até se por questões ambientais, é muito mais, vamos dizer assim, se viabiliza muito mais esses parques nas serras do que no litoral. No litoral. Vamos lá para um rápido intervalo, a gente volta já já. Ricardo, quantos empregos você tá a Cortez hoje? Qual foi o melhor ano, assim, do Grupo Cortez em termos de obras? É esse atual que nós estamos vivendo? Em termos de volume de obra, nosso, que foi uma loucura boa, mas foi uma loucura, foi em 2012. Que nós chegamos a fazer 10 parques eólicos concomitantes. Simultaneamente? Né? 10 parques? 10 parques. Quantos empregos você gerou em 2012, assim, simultaneamente? Uns 4 mil, né? 4 mil. Atualmente, você está com quantas obras? Em números redondos, nós temos hoje uns 3 mil empregos, entre 2.600... Atualmente? Atualmente, Ok, meu amigo, minha amiga, o Ricardo é uma figura, sabe? É uma das pessoas mais simples que eu já entrevistei aqui no programa. O cara gera 3 mil empregos diretos. O cara já construiu mais de 3.600 ou fundações ou torres, que eu não vou falar que isso é torre, senão ele vai brigar comigo e dizer que é a torre. Ele é responsável pela existência, seja na fundação, na construção, que for, de 3.600 geradores de energia eólica no Brasil. Quase 40% da capacidade instalada. Gera mais de 3 mil empregos. Você multiplica por 4? Isso. Nós estamos falando de 12 mil empregos diretos ou indiretos. É um monstro. É um monstro, um cara simples pra caramba. Negou aqui a vir pro programa, igual São Pedro negou Jesus 3 vezes, mas veio. Tá contando a história aqui. E é isso aí, meu amigo. Eu ia lhe perguntar o faturamento anual do grupo, mas não vou lhe perguntar, tá? Porque você é tão low profile que eu não vou lhe perguntar. O meu contador ainda não me deu esse número. Não me deu. Mas me diga uma coisa. Competitivo como nós somos, num ranking nacional, a Cortez é o primeiro lugar do Brasil? Sim. Sim. Nesse segmento de infraestrutura de energia eólica, sim. Primeiro lugar do Brasil. Ricardo Cortez, vocês, né? Plural. Isso. Plural. O time. O time criou patentes que são reconhecidas mundialmente. Isso. É verdade que você está com essa sua última patente de fazer de uma forma mais ágil, menos complexa e mais inteligente, torres bem mais altas, porque quanto mais alto, melhor o vento, né, Ricardo, ou não? Exato. Principalmente nessa altura aí, você consegue um fator de capacidade em 10% acima do que está sendo praticado hoje, Ricardo, e que vai viabilizar muito a energia também que se precisa para o hidrogênio verde. Para o hidrogênio verde. Então eu lhe pergunto, você está vendendo essa sua patente para o mundo inteiro? Não, na realidade nós estamos num processo de homologação, onde nós inclusive temos um escritório de cálculo, que é um dos melhores do mundo nessa área, que é um espanhol, que fica lá em San Sebastián, na Espanha, que é o Indy Technique, essa empresa que está conosco, além de outras. E eu estou recebendo vamos dizer assim, isso aí eu acho que eu posso falar em público, eu não sei se que a gente assina tanto contrato. Fale, rapaz, fale, aqui é a casa da verdade. Confidencialidade, mas eu não vou falar o nome não, mas eu estou recebendo também um apoio muito especial de 2 megas empresas nessa área, que acreditaram na nossa tecnologia e estão patrocinando para nós esse protótipo. Esse protótipo vai ser feito aqui no Ceará. Provavelmente, tudo indica, a gente está em fase de já de iniciar isso aqui no PECEM, né? E vamos fazer esse protótipo com uma máquina de 7,6 megas da Goldwind. Então, a coisa está caminhando muito bem nisso aí. E essa energia já tem um consumidor garantido, né? Que será produzida por essa máquina. Quem é? Diga. É a siderúrgica. A siderúrgica do PECEM. Que é para o... Rapaz, é um orgulho danado receber uma figura dessa, tá? Que
que deveria e deverá ser até mais reconhecido do que já é daqui para frente, porque esse cidadão fez muito, a empresa dele fez muito pelo Ceará e pelo Brasil, levando o nome do Brasil, do Ceará e do Brasil, com a sua inteligência, com a sua tecnologia, para o mundo inteiro. Ricardo, quem é o teu maior cliente da Cortez hoje? Eita, eu vou citar 3 que são muito importantes para mim, que sempre acreditaram no nosso trabalho, e enfim. É a Engie, que é uma das maiores multinacionais nessa área de energia, francesa, e onde a gente tem uma parceria com eles muito bacana. Outra que é muito especial é a Casa dos Ventos, através do meu conterrâneo Mararari. Grande Mararari. Que acreditou na nossa empresa desde o início mesmo. E o Mário tem nos ajudado bastante, dando oportunidade de trabalhar. E eu acredito... É o que a gente precisa, né, Ricardo? É oportunidade, isso, né? Isso. E um outro cliente, assim, que para nós é muito especial é a Ômega, que agora é Serena, né? Eles são, hoje, inclusive, estão fora do Brasil, que é uma empresa de um dos paulistas, o Antônio, o Gustavo, que são os seus fundadores e acionistas. Engie, Serena e Casa dos Ventos, os 3 maiores clientes. Isso mesmo. Aí nós temos outros também que são muito bons, que é a Enel, a própria Enel. Todos, né, Ricardo? Construiu o Brasil inteiro. O Grupo Votorantim constrói conosco, né? Ricardo, por aí vai. Ricardão, rapidinho, em 1 minuto. Olha aí, ó. Olha aí. Passou. Isso pode um negócio desse? Pergunta logo que eu quero fazer um fechamento. Claro, calma. Dê um tempinho. Ricardão, vamos lá. 2 perguntas que eu queria respostas rápidas e objetivas, tá certo? Hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele vai gerar energia. Só que para você gerar o hidrogênio verde, você precisa de energia para gerar ele. Essa energia tem que ser limpa para ser verde. Perfeito. A eólica é a melhor fonte de energia para o hidrogênio verde? A eólica, mas também não vamos desprezar a solar. No entanto, precisa o governo fazer a infraestrutura de subestação e linha de transmissão, né? Para essa energia chegar nas usinas de hidrogênio verde. Então, a Federação das Indústrias aqui está fazendo um trabalho muito bacana junto ao governo, Ricardo, e os entes, e a gente acredita que isso está sendo resolvido. Com isso, o Ceará vai se tornar a Arábia Saudita das energias. Das energias. Limpas. Você acredita nisso mesmo, Ricardo? Acredito. E com a tecnologia... Quer dizer que nós vamos virar shake mesmo, especialmente você. Vamos. Eu sou um dos entes. Mas com essa tecnologia de transformar em amônia, né, para poder ter o transporte seguro, é fundamental. E ainda essa semana eu escutei num evento da FIEC uma empresa que já está aqui com um projeto de tanques, né, de armazenamento de amônia, justamente para colocar em navio e seguir para o resto do mundo. Isso é fundamental. Tornar líquida, né? Isso é fantástico. Ricardão, vamos lá. Qual é o segredo do sucesso daquele menino que vendia bombom Piper, bombom Juquinha, chocolatezinho do Zorro, lá na feirinha do Crato, se tornou dono da maior empresa que fabrica torres eólicas e fundações do Brasil? Ricardo, o segredo é muito simples. É muito simples ao mesmo de falar, mas também é de fazer, não tem mistério. Primeiro, nós temos que ter na vida determinação. Determinação em quê? Estudar. Olha, o conhecimento é fundamental. A gente só progride com conhecimento. Sem conhecimento, ninguém consegue avançar. Segundo, trabalhar, o trabalho duro. E eu sou um exemplo desse trabalho, mas sempre fiz isso com muito gosto. Eu citei algumas passagens aí, mas tem muitas outras. Eu até que porco lá no sítio do meu pai, eu criava para os bacurim para vender o porco no açougue. Porque eu aproveitava as sobras e o milho que ficava por lá do gado e a ração e tudo, e meu pai me incentivou bastante. Eu fui criado da seguinte forma: na cidade do Crato, no Cine Cassino Moderno, todo domingo tinha um cinema às 10 horas da manhã. E eu era menino pequeno e meu pai dizia: o dinheiro do cinema e da pipoca só quando lavar o carro. E eu deixava o carro dele bem lavadinho, acordava domingo cedo, aí 10 horas da manhã eu estava saindo com dinheiro no bolso, mas do meu trabalho lavando o carro do meu pai, né? Então eu entendo o seguinte, que o gosto, ninguém consegue, Ricardo, nada, esse negócio de coisa fácil, internet, montar grupo isso é uma coisa que um ou outro dá certo, mas nós temos, vamos dizer assim, uma mensagem que eu deixo para a juventude: estudem e trabalhem que vai dar certo. Vai dar certo. E tenham confiança em si. Isso é fundamental. Ricardo, 65 primavera. Você já realizou todos os sonhos da sua vida, os de infância todos? Você se imaginava onde você está hoje, Ricardo?
contando sua história aqui no Conexões? Não, do melhor dos meus sonhos, eu não saio. Enfim, eu imaginei sempre coisa boa e sempre com um olhar para frente muito otimista. Mas imaginar no detalhe, não. Com certeza, Deus... aliás, eu queria falar uma coisa aqui, o seguinte, que a fé, e eu acredito que cada um de nós tem o seu anjo da guarda, que isso é muito bacana. E quando a gente muitas vezes acredita e tem uma intuição forte, é uma vozinha do nosso anjo da guarda dizendo, vai por ali que vai dar certo, né? E eu tenho muito essa fé cristã e dizer assim, a inteligência que a gente tem, esses... vamos dizer assim, esses momentos de acertar naquele alvo, naquilo lá e as ideias, tudo isso vem de um dom de Deus, com certeza absoluta. Mas, Ricardo, eu sei que nós estamos ficando no final e mais uma vez eu quero enfatizar o seguinte, nada que eu fiz até hoje foi sem equipe. Se eu tenho algum mérito, foi montar uma equipe boa. E essa equipe boa foi desde a escolha do meu sócio Inácio Cortez, meu irmão caçula, né? Ele é 9 anos mais jovem do que eu, isso é muito bom para mim, porque ele ainda tem aí um backup bacana aí para trabalhar, mas isso me fez, vamos dizer assim, me deu muita segurança, porque eu tinha essa vertente empreendedora do network, de ir atrás dos clientes e tudo, mas por trás eu tinha um sócio que... Um backup forte, né? Que fazia a gestão das obras, né? Eu fechava o contrato e olha, está aqui o contrato, está fechado. Te vira. Né? E ele lá sempre procurou implantar na empresa. Essas obras são preço fechado, tu fecha tudo preço fechado. Dessa chega a bilhão, né? Chega a bilhão. Aí tu chega e diz assim, eu garanto fazer esse bilhão. Por esse valor. Macho, Ricardo, e se já dá tive problema de orçamento? Ricardo, eu já tive projetos com prejuízos relevantes, confesso. Ninguém acerta tudo, né? Não existe isso. Mas o importante é que na média você... Passou né? na média, né? Pois é uma pena, o programa está acabando aqui, nós temos 1 minuto e meio, Ricardo, né? Só para não passar essa pergunta importante, qual é o seu próximo sonho? Meu próximo sonho é viajar com a minha mulher. Rapaz! Viajar mais. Inclusive, eu estou saindo agora com minha mulher e todos os filhos para fazer uma bike pela Itália. Vou passear lá de bike. Que beleza. Ricardo, você já se considera uma pessoa realizada na vida? Sim, do ponto de vista profissional, sim. Agora, do ponto de vista humanitário, eu ainda quero fazer muita coisa. Se Deus quiser, se Deus me der saúde e eu ficar aqui mais um tempo, eu ainda quero, enfim, fazer algo mais voltado, até, Ricardo, para essa área social. Eu tenho alguns projetos que não é o momento de conversar, mas eu agora estou mais focado também nesse aspecto. É viajar com minha mulher e a família, conhecer um pouco, porque a viagem é cultura. Um homem bem casado vale por 2, não vale não? Vale. E a minha mulher é uma figura muito especial para mim, né? E os filhos, né? E os filhos estão lá, já iniciando... Ricardinho, um abraço para você, meu filho. As responsabilidades, né, dentro do trabalho, junto com os primos, que o Inácio também está formando muito bem o Inacinho, o Emanuel ainda é um garotinho, mas o Inacinho já está lá dentro da empresa. Ou seja, a segunda geração vai na tranquilidade. A ideia nossa é deixar a turma aí tocar o barco, né? Beleza pura, e o céu é o limite, porque o hidrogênio verde vem aí, esse tal desse hidrogênio verde vai precisar muito da energia eólica, que não acaba nunca. O homem escolheu um negócio que não acaba nunca, porque foi Deus que fez. Né? Enquanto existe vento, existe vida, né? Existe energia, né? E enquanto existe vento e vida, existe energia. E a gente precisa dela. Ricardo Cortez, em nome do Grupo Cidade de Comunicação, do meu próprio, estamos muito felizes, honrados, lisonjeados em ter a sua companhia aqui no Conexões, mais um grande campeão que aqui senta e conta a sua história. Lembrando que o Conexões, todos os domingos, às 8 horas da manhã, horário dos campeões, não é nem muito cedo, nem muito tarde. Você assiste o Conexões na TV Cidade, canal 8.1, na tranquilidade do seu sofá, da sua rede, da sua cama, ouvindo e vendo a história dos grandes campeões, como o meu amigo Ricardo Cortez, do Grupo Cortez. A gente se vê na próxima segunda, 3 da tarde, se Deus quiser, com mais um grande nome, que eu só vou dizer na semana, porque ele pode desistir. Ele tá morrendo de medo de vir, eu só vou divulgar a partir de quinta-feira. Obrigado, pessoal. Até segunda. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude. Mudar é viver.